Bom dia, alunos. Nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria analítica. Hoje nós vamos ver equação geral e equação reduzida da reta. Equação geral da reta. Para determinarmos a equação geral de uma reta, novamente nós vamos usar os conceitos relacionados às matrizes. Nosso objetivo é determinar uma equação da forma ax mais by mais c igual a zero para uma reta que passe por dois pontos. Para isso, nós vamos usar a regra de Sarros no cálculo do determinante de uma matriz quadrada 3×3. Observe a matriz geral e veja como determinar a equação geral da reta. Então, dado dois pontos, com coordenadas x1, x2, x1, y1, x2, y2, nós montamos essa matriz de coordenadas, colocamos um ponto geral, x e y, e calculamos o seu determinante. Então, dados dois pontos, A, x1, y1, e B, x2, y2, para determinar a equação da reta, que passe por esses dois pontos, nós vamos usar a matriz com os pares ordenados, que devem ser formados por x1, y1, x2, y2 e um ponto genérico x, y. Observe que a terceira coluna da matriz ela é toda completada com o algarismo 1. E seguimos calculando o determinante. A equação reta é sempre uma equação da forma ax mais by mais c igual a zero. Vamos aplicar este conceito para obter a equação da reta que passa pelos pontos A, 1, 2, B, 3, 1. Então, se o ponto A tem coordenadas 1, 2, x1 é 1, y1 é 2. E o ponto B, x2 é 3, y2 é 8. E nós teremos um ponto genérico x, y. Sendo assim, montamos a matriz de colunas 1, 3x, 2, 8y e a terceira coluna toda com o algarismo 1. Repare que na primeira linha estão as coordenadas de A, na segunda linha as coordenadas de B e na terceira linha as coordenadas do ponto genérico C, x, y. Para calcular o determinante, nós aplicamos a regra de Sarros. Primeiro, nós duplicamos a matriz, as duas primeiras colunas da matriz. Depois, multiplicamos as suas diagonais e fazemos a soma. Então, somamos o produto das diagonais principal, depois somamos o produto da diagonal secundária e subtraímos a soma da diagonal principal com a diagonal. Então, calculamos o determinante. Na diagonal principal, nós temos 1 vezes 8 vezes 1, 2 vezes 1 vezes x, 2x. 1 vezes 3 vezes y, 3y. Sendo assim, a soma da diagonal principal é 8 mais 2x mais 3y. Diagonal secundária. 2 vezes 3 vezes 1, 6. 1 vezes 1 vezes y, y. 1 vezes 8 vezes x, 8x. Sendo assim, a soma da diagonal secundária é 6 mais y mais 8x. Agora nós vamos subtrair a soma dos elementos da diagonal principal da diagonal secundária. Sendo assim, temos que 8 mais 2x mais 3y menos 6 mais y mais 8x. Vou tirar os parênteses tomando cuidado com o sinal e colocar os termos em evidência. Sendo assim, ficarei com a expressão menos 6x mais 2y mais 2 igual a zero. Esta é a equação da reta que passa pelos pontos A,
1, 2 e B, 3, 8. Sendo assim, a equação da reta é dada pela expressão menos 6x mais 2y mais 2 igual a 0. Vejamos um outro exemplo. Vamos determinar a equação da reta que passa pelos pontos A, menos 1, 2, B, menos 2, C. Novamente, eu vou montar a matriz de coordenadas e calcular o seu determinante igualar a 0. Para montar a matriz, eu coloco as coordenadas do ponto A e B nas primeiras linhas e as coordenadas de um ponto C, x, y genérico, na última linha. A terceira coluna eu coloco todas com o algarismo 1. Para calcular o determinante, eu duplico as duas primeiras colunas. Vamos calcular o determinante da matriz. Primeiramente, vou calcular o produto dos elementos da diagonal principal. Depois, produto dos elementos da diagonal secundária. Diagonal principal. Menos 1 vezes 5 vezes 1, menos 5. 2 vezes 1 vezes x, 2x. 1 vezes menos 2 vezes y, menos 2y. Diagonal secundária. 2 vezes menos 2 vezes 1, menos 4. Menos 1 vezes 1 vezes y, menos y. 1 vezes 5 vezes x, menos 5. Agora nós vamos subtrair os elementos da diagonal principal pelos elementos da diagonal secundária. Então, eu vou pegar a primeira expressão e vou subtrair da segunda, sempre tomando cuidado com o sinal ao tirar o parênteses e igualar a 0. Então, teremos a expressão menos 5 mais 2 mais menos 2y menos 4 mais menos y mais 5 igual a 0. No primeiro colchete terei menos 5 mais 2x menos 2y menos 4 menos y mais 5x igual a 0. Agora eu vou retirar os colchetes, tomando cuidado com o sinal de menos na frente do segundo colchete. Isso irá trocar todos os sinais dos elementos que estão dentro do segundo colchete. Sendo assim, ficarei com menos 5 mais 2x menos 2y mais 4 mais y menos 5x igual a 0. Agora vou resolver a expressão colocando os termos em evidência. X com x, y com y. Então, menos 2x mais 2x com menos 5x, menos 3x. Menos 2y com mais y, menos y. Menos 5 com mais 4, menos 1. Sendo assim, a minha expressão será menos 3x menos y menos 1 igual a 0. Sendo assim, dados os pontos A e B, a equação da reta que passa por A e B é menos 3x menos y menos 1 igual a 0. A resposta dessa pergunta, qual a equação da reta, sempre será uma expressão matemática da forma ax mais by mais c igual a 0. Vamos ver um outro exemplo. Considere os pontos Q, 1, 1 e R, 4, 5. Vamos encontrar a equação da reta que passa pelos pontos Q e R. Sendo assim, montamos a matriz de coordenadas e calculamos o seu determinante. Então, a equação será menos 4x mais 3y mais 1 igual a 0. Agora, vamos ver o que é uma equação reduzida da reta e aprender a calcular. Uma equação reduzida da reta respeita a lei de formação dada por y igual a mx mais c,
onde x e y são os pontos pertencentes à reta. M é o coeficiente angular da reta e C é o coeficiente linear. Esta forma reduzida da equação expressa uma função entre x e y, isso é, as duas variáveis possuem uma relação de dependência. No caso dessa expressão, ao atribuirmos os valores a x no eixo das abscissas, obtemos os valores y do eixo das ordenadas. No caso da função matemática, é uma função do primeiro grau, que estamos relacionando o domínio x à sua função com imagem em y. Outra característica desse modelo é a representação, e é quando o valor do coeficiente angular e linear. Equação reduzida da reta. O coeficiente angular A representa a inclinação da reta em relação ao eixo x das abscissas. E o coeficiente linear C representa o valor numérico por onde a reta passa e corta o eixo das ordenadas y. Então, nesse gráfico, temos a reta y igual a x mais b, que tem a mesma expressão da função do primeiro grau que nós estudamos no primeiro ano. A é a inclinação da reta, é o coeficiente angular. P é o coeficiente linear da reta. Para achar a equação reduzida da reta, dados dois pontos A, x1, y1 e B, x2, y2, precisamos inicialmente calcular o seu coeficiente angular. Para calcular o coeficiente angular da reta, basta usar a taxa de variação, ou seja, a diferença, a razão entre a diferença y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esta é a fórmula do coeficiente angular. Então, repetindo, para achar o coeficiente angular da reta, basta usar a fórmula m igual a razão y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, dado dois pontos, eu calculo o coeficiente angular e depois usamos uma das coordenadas para calcular o coeficiente linear. Assim, temos o valor do coeficiente linear e depois podemos escrever a expressão da reta. Vamos ver um exemplo. Vamos calcular a equação reduzida da reta que passa pelos pontos 2, 7 e B, menos 1, menos 5. Esta é a reta que passa pelos pontos A e B. Nosso objetivo é determinar a equação da reta. Nós usaremos duas maneiras para fazer esse cálculo. Você poderá usar qualquer uma das maneiras nos seus exercícios. Primeira maneira. Dados os pontos, nós vamos calcular o coeficiente angular. Então, vamos ver um exemplo. Construir a equação da reta que passa pelos pontos 2, 7 e Q, menos 1, menos 5, e determinar a equação da reta. Então, primeiramente, nós usamos o cálculo do coeficiente angular. Então, M é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Vou substituir os valores na fórmula. y2 é menos 5, é o y de Q. y1 é o y de P, F7. Então, menos 5 menos 7 sobre x2 é o x de Q, menos 1. x1 é o x de P, 2. Então, menos 5 menos 7, menos 12, sobre menos 1, menos 2, menos 3. Menos 12 sobre menos 3, menos com menos mais. 12 dividido por 3, 4. Sendo assim, o coeficiente angular é 4. Agora, nós vamos usar a coordenada de um dos pontos. Por exemplo, as coordenadas de P, 2, 7. Vou substituir na expressão.
y menos y1 igual a 4 vezes x menos x1. X e y são coordenadas genéricas. y1 é o y de P, 7. x1 é o x de P, 2. Vou substituir e calcular. Sendo assim, ficará y menos 7 igual a 4, que eu calculei anteriormente, vezes x menos 2. Usando a distributiva, 4x menos 8. Y menos 7 igual a 4x menos 8. Y igual a 4x menos 8 mais 7. Y igual a 4x menos 1. Tenho a equação reduzida da reta, que passa pelos pontos P e Q. A equação reduzida da reta é y igual a 4x menos 1. Vejamos uma outra maneira de se calcular isso. Outra maneira de se calcular. Podemos reconstruir uma matriz quadrada com os pontos fornecidos e um ponto genérico, e usar a regra do determinante para encontrar a equação da reta. Sendo assim, os pontos dados eram 2 e 7 e menos 1 e menos 5. E vou usar um ponto genérico ser x, y. Vou montar a equação da matriz com os pontos e calcular o determinante e igualar a zero. Aplicando a regra do determinante, teremos x vezes 7 vezes menos 1, menos 7x. Y vezes 1 vezes menos 1, menos y. 1 vezes 2 vezes menos 5, menos 10. Agora na diagonal secundária. Menos 1 vezes 7 vezes 1, menos 7. Menos 1 vezes 1 vezes 5, menos 5x. 1 vezes 2 vezes y, 2y. Fazendo a soma da diagonal secundária menos a diagonal principal, aliás, fazendo a soma diagonal principal menos diagonal secundária, terei 7x menos y menos 10 menos 7 mais 2y menos 5x igual a zero. Vou tirar primeiro do parênteses e tenho que tomar cuidado com o sinal de menos do lado de fora, que irá trocar o sinal de todo mundo que está do lado de dentro do parênteses. Sendo assim, terei 7x menos y menos 10 mais 7 menos 2y mais 5 igual a zero. Vou fazer a operação com os termos semelhantes. 7x com 5x, 12x. Menos y com menos 2y, menos 3y. 10. Menos 10 mais 7, menos 3. Então, terei 12x menos 3y menos 3 igual a zero. Vou isolar o y e dividir todos por menos 3. Então, terei menos 3y igual menos 2x mais 3. Agora, dividindo todos por 3 e multiplicando por menos 1, y igual a 4x menos 1, que foi a mesma resposta que eu achei anteriormente. Então, de qualquer uma das duas maneiras, eu vou achar a mesma resposta. Você pode escolher qual a maneira que você vai fazer os próximos exercícios. Vamos ver o seguinte mapa conceitual, que é um resumo gráfico do que nós fizemos anteriormente. Nós podemos achar a equação geral, usando a expressão ax mais by mais c igual a zero, pelo determinante. Depois, eu vou isolar a variável y, ou seja, vou colocar y no primeiro membro e passar tudo para o segundo membro. Assim, y e depois dividir tudo por b. Assim, y isolado será sempre igual a menos a sobre b vezes x menos c sobre b. O coeficiente angular, a, é igual a menos a sobre b. E o coeficiente linear,
N é igual a menos C sobre B. Sendo assim, podemos substituir M e N e teremos Y igual a MX mais N. Esta é a forma da equação reduzida. Então, a partir da equação geral, nós podemos obter a equação reduzida. Então, hoje, nós fizemos o seguinte estudo da reta. Vimos a sua expressão, a equação geral, que é dada pela forma ax mais by mais c igual a zero. E vimos também a sua equação reduzida, que é dada pela forma y igual a mx mais n. Para passar da equação geral para a equação reduzida, basta a gente isolar o x. Na seguinte expressão, y igual a menos a sobre bx menos c sobre b. Agora é a sua vez. Para melhor fixar o conteúdo apresentado, sugiro que você faça a atividade do livro didático Contato, volume 3, página 69, exercícios 61, 63 e 65. Hora do filme. Vamos aproveitar um momento de isolamento social e assistir um filme que mostra a aplicação da geometria analítica no cálculo da trajetória dos foguetes durante a Guerra Fria. Nossa atividade é assistir o filme Estrelas Além do Tempo e fazer uma resenha. Você deve depois entregá-la pela plataforma Google Classroom. Um abraço e bom trabalho!